Aueba, meu pato! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual de Sobrevivência do PAS. E nesse vídeo eu vou te ensinar na prática, mão na massa mesmo, como é que a gente calcula o argumento final do PAS. No vídeo anterior, eu expliquei todo o beabá do edital, as regras, qual é a lógica de afastamento padronizado e como que isso repercute no cálculo do argumento final. Era muito teórico, era mostrar a fórmula e explicar o que estava acontecendo. Agora a gente vai calcular notas de verdade. O que tem que ficar muito claro para você, inclusive com base no vídeo anterior, que eu recomendo que você assista, é que o cálculo do argumento envolve muitas minúcias. Ele não é complexo do ponto de vista matemático, mas ele possui algumas peculiaridades do edital e, principalmente, repete vários passos, 9 vezes, 10 vezes o mesmo passo. E em cada uma dessas vezes nós precisamos considerar variáveis diferentes. Então, quando você vai calcular na mão, é muito fácil se embananar todo e acabar errando a conta de besteira, e não confiar na sua conta, e fazer de novo e gastar mais tempo. Foi pensando nesse tipo de situação, de quem quer entender o cálculo do argumento, de quem quer praticar, quer simular notas, que nós criamos a calculadora do Guia do PAS. E nesse vídeo, assim como nos próximos, eu vou utilizar a calculadora para te explicar muita coisa importante sobre argumento final no PAS. O principal que você tem que ver aqui é que a calculadora vai facilitar a sua vida. Você poderia utilizá-la sem conhecer a lógica da conta, mas conhecendo a lógica inteira de argumento final e utilizando esse recurso, você vai muito mais longe, porque você terá a sabedoria e uma ferramenta que será a sua grande aliada. Então vamos lá, meu pato! Calculadora na tela. Para você acessar essa plataforma com a calculadora, basta colocar o seguinte link: calculadora.guiadopas.com.br. Tá aparecendo aí na tela para você também o QR Code da calculadora e aí você terá o acesso. E aqui o uso é bem simples e intuitivo. Nós temos 3 áreas na calculadora, uma para cada etapa: PAS 1, PAS 2 e PAS 3. O que ficou nítido para a gente lá nos vídeos sobre afastamento, argumento e tudo mais, é que a gente precisa inserir cada uma das 9 notas. Então a calculadora tem um espaço para isso. Com um detalhe, claro, língua estrangeira precisa ser específico, precisa dizer qual é o idioma, seja inglês, francês ou espanhol. É possível mudar de uma etapa para outra, mas o mais importante aqui para esse vídeo é você perceber que a gente sempre vai calcular a língua estrangeira conforme a língua que o candidato fez, e não de maneira genérica. E aqui a gente vai inserir as informações de notas. Temos diferentes usos para a calculadora, tá? Por exemplo, você nunca fez o PAS, não fez nenhuma etapa, está começando agora a sua jornada. As notas que você vai inserir aqui são notas meio aleatórias mesmo. É só para ver o que aconteceria no argumento final se você tirasse tal, tal e tal nota. Você já fez alguma das etapas, você pode colocar a nota real dela, repetir nas outras etapas para ver como que você iria se você só seguisse no mesmo padrão atual. Ah, tem aquele uso maravilhoso também. Fez PAS 1 e PAS 2, coloca as notas oficiais, e no PAS 3 você vê quanto que você precisa subir na nota para chegar ali no patamar desejado quando a gente fala de argumento final. Enfim, são 3 usos, na verdade são inúmeras as possibilidades. Você tem que perceber que a calculadora é a sua aliada. Colocar as informações verdadeiras onde elas existem, simular, brincar um pouco quando tiver cabimento para tanto. Aqui no nosso uso, eu quero fazer uma simulação de um candidato que, na verdade, já concluiu o PAS, tá bom? Ele já concluiu, ele já foi aprovado, tudo isso já aconteceu. Porque o meu objetivo é apenas inserir as notas dele para que você perceba como foi o comportamento. Eu peguei uma candidatura que foi do subprograma 2021-2023. E é muito importante destacar isso, porque a média, o desvio padrão, tudo isso que a gente vai estar considerando no primeiro cálculo, estão de acordo com aquele subprograma. A gente sempre, no cenário ideal, na hora do cálculo, está comparando o candidato com as notas da galera que fez aquela prova. Retrospectivamente, isso é muito fácil, porque a gente já tem todas as informações disponíveis. Depois que termina o subprograma inteiro, a gente vai descobrir qual foi a média, qual foi o desvio padrão em cada uma das provas e vai conseguir fazer o cálculo completo. Por outro lado, repare uma coisa. Em subprogramas que ainda estão em andamento, é o seu caso se você ainda está fazendo PAS, a gente não consegue fazer um cálculo perfeito, fidedigno, porque não sabemos ainda qual será a média ou o desvio padrão das provas. Ele ainda vai ser disponibilizado, ele só é calculado depois que todo mundo faz a última prova e a gente descobre quem não foi eliminado e está vivo na disputa.
Então, nesse uso de agora, retrospectivo, eu consigo fazer tudo de maneira extremamente fidedigna, porque ele é 100% retrospectivo com base em notas que já foram divulgadas. Essa candidata fez inglês nas 3 etapas do PAS. Então aqui, meu pato, eu vou apenas inserir as notas dessa candidata, que já foi aprovada na UNB, inclusive. Vamos lá? Notas já estão na tela pra gente. E agora, vamos analisar como que foi cada etapa dessa querida aluna. Nota em língua estrangeira no PAS 1. Foi em inglês, né? 9.482. Excelente nota, tá? Ela praticamente gabaritou, se não me engano, ela gabaritou mesmo em língua estrangeira na primeira etapa com essa nota. O score bruto, e aí você tem que lembrar que o score bruto tá aqui, que é a soma língua mais PAS 2, foi de 61.166. E a nota da redação na primeira etapa, 9.5. Ela foi apresentando um desempenho crescente, tá? Na segunda etapa, ela já tirou 65. E um detalhe interessante é que na segunda etapa, esse aumento no score bruto foi principalmente para aumentar a prova parte 2. Tanto é que a nota em língua estrangeira reduziu um pouco. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Simplesmente com o uso da calculadora, você consegue perceber vários aspectos interessantes. Para ver que mesmo que a nota de língua estrangeira aqui tivesse caído, no final ela conseguiu aumentar bem a nota na segunda etapa por ter um aumento importante, muito relevante em parte 2. Redação ela manteve ali, subiu um pouquinho, né, 9.6. E aí chega a terceira etapa, 8.5 em língua estrangeira, e saltou aqui muito bem, de 65 para 76 no score bruto, parte 1 mais parte 2. E o 9.8 na redação. Muito bom. Essas são as notas oficiais de uma candidata do Sub-21-23. A gente clica em continuar, ele vai perguntar aqui sobre o sistema de concorrência, eu não vou entrar nesses detalhes agora porque essa parte da calculadora é para simular a aprovação. Mas o nosso foco nesse vídeo é para simular o cálculo do argumento final, é outro objetivo. E eu vou marcar aqui medicina porque foi o curso dessa candidata, mas você poderia marcar qualquer outro curso da Universidade de Brasília. E agora eu vou colocar aqui em continuar para descobrirmos qual foi o argumento final dessa candidata. Taranã, taranã. 166. Esse foi o argumento final dela. Toda aquela lógica de afastamento em cada uma das provas, toda aquela lógica de PAS 1, peso 1, PAS 2, peso 2, tudo isso resulta, no caso dessa candidata, em 166 de argumento. Aqui na calculadora tem um detalhe muito interessante. Aqui em cima parece que nós estamos considerando o subprograma original dela. 2021, 2023. Tudo isso daqui é retrospectivo, né? Eu já sei qual foi a média, qual foi o desvio padrão, já sei todas as notas dela. Então, esse número aqui é exatamente o número que tem lá no site do Sebrasp, quando mostra qual foi a nota final dela. É fidedigno, 100%. Então, essa daqui é uma simulação boa para a gente começar a entender o cálculo. Eu estou te dizendo uma pessoa comparada com tudo que ela fez mesmo. No caso, essa nota fez com que ela passasse em medicina, no sistema universal. Ela ficou na 18ª colocação, então passou na última vaga do segundo semestre, mas as vagas ainda rodaram, mais pessoas foram chamadas depois. Enfim, passou com uma boa margem de segurança para a medicina na UNB com esse desempenho. Claro, isso daqui é de um ano específico. Depois as notas mudam, teve alguns aumentos recentes. O foco aqui é mais mostrar a lógica da conta. Então, eu queria fazer alguns ajustes com você, tá bom? Aqui na calculadora, o interessante é que você pode voltar e brincar um pouco com ela. Imagina que essa candidata não tivesse conseguido aumentar o tanto que ela aumentou o desempenho para o PAS 3. Se ela tivesse apenas repetido a nota do PAS 2. Era uma possibilidade, é claro. Então, eu repeti a nota do PAS 2 aqui, tá bom? Vamos continuar. Na terceira etapa, ela tirou o mesmo desempenho e a gente já percebe que ela teve uma queda de desempenho de cerca de 20 aqui no argumento, né? Era um 66, foi para 146, então tem os decimais, mas vai ser 20 de todo modo. Você percebeu que foram 10 pontos lá no score bruto no PAS 3 na diferença, isso reduziu em 20 aqui no argumento, e essa redução, infelizmente, nesse cenário, colocaria ela de fora do curso desejado. Você percebeu que isso tem que deixar evidente demais qual é o peso do PAS 3 no cálculo da nota? É realmente peso 3 e, além disso, por conta das minúcias do afastamento, ele consegue desequilibrar algumas coisas. Então, aumentar 10 pontos no PAS 3 foi o que fez essa candidata passar ali disparado.
Agora, em vez de colocar 75 de novo, eu vou colocar, na verdade, 82 pontos, tá? Aumentei ainda mais em comparação com o que ela fez. Aí o peso é 3, então ela estourou a nota, tem peso 3, e aí? Como que isso se comporta no resultado final? Mais 10 no argumento dela, foi para 177. Antes ela estava passando ali em 18º, agora ela está com uma segurança ainda maior. Tudo isso por conta desse PAS 3. Cara, para todos os cursos, a decisão está na terceira etapa. É muito bom que você faça o PAS com seriedade desde o início para não depender de uma terceira etapa. Para chegar ali com segurança, uma nota que você conseguir já vai estar massa. Mas a notícia positiva é que para praticamente qualquer curso na Universidade de Brasília, não importa o que você fez no início, se você manda bem na terceira etapa, muito bem mesmo, você consegue compensar. Eu falei praticamente qualquer curso, mas tem exceção, que seria principalmente medicina. Medicina, normalmente, para o sistema universal, vai exigir que você tenha mandado bem PAS 1 e PAS 2 para estar vivo no jogo. E aí o PAS 3 você estoura para garantir a nota. Nos outros cursos, mesmo que não tenha sido tão alta a nota, um PAS 3 que desequilibre, um PAS 3 que arrebente a boca do balão, costuma ser suficiente para a aprovação. Como que você descobre isso? Brincando com a calculadora. Não preciso ser um oráculo aqui te dizendo isso de cabeça, tal curso, tal nota. A calculadora te informa. Por quê? Porque aqui na calculadora você está encontrando as notas de corte reais daquela época, daquele subprograma, para você fazer a comparação e ver se era suficiente, se chegava lá ou se não chegava. O primeiro uso que eu fiz aqui da calculadora foi bem direto ao ponto. Eu simplesmente peguei uma pessoa que já tinha feito o PAS inteiro e descobri aqui, em engenharia reversa, qual que seria a nota dela, um dado que já é público. Mas eu destaquei lá no início desse vídeo que tem um outro uso, que é o uso do candidato que ainda está fazendo o PAS, ainda não terminou a prova e quer saber um pouco do que ele precisa de desempenho, como que vai ser. Para esse uso na calculadora, eu estou mudando aqui um pouco as notas, né? Eu repeti o PAS 1, eu mantive da outra candidata, eu mudei o PAS 2, coloquei aqui 62, tá? E aí a gente vai ter o PAS 3 para fazer essa brincadeira, para fazer esses ajustes, tudo bem? E eu quero te mostrar o seguinte, eu não tenho como saber nesse momento qual vai ser a média e qual vai ser o desvio padrão da etapa do candidato, porque ainda está em andamento. Ah, Rafa, mas todo mundo já fez o PAS 1, então tem como saber a média do PAS 1? Não tem, porque é só no final do PAS inteiro que a gente vai saber todo mundo que ainda está vivo na disputa. Então, eu não tenho realmente nenhuma informação objetiva aqui para me basear. Isso é relevante, você precisa saber disso, porque agora a calculadora do guia vira uma simulação de nota, uma simulação tanto do argumento quanto das notas, comparando você com o argumento. Vou te mostrar realmente o que isso significa. Vamos colocar aqui que o cara ia tirar 70, um 70 cravado no PAS 3. Continua. E o que isso significa? Tá aqui em cima a representação. Nesse momento, eu te entreguei uma máquina do tempo. Eu coloquei as notas de alguém que ainda está fazendo o PAS e fiz a seguinte pergunta. Se esse sujeito estivesse fazendo o PAS no ano tal, então esquece que ele está em 2025, 2026, sei lá, esquece o ano exato dele, olha para o passado. Se ele fosse daquela galera fazendo PAS, com essas notas que ele me informou, como que estaria o argumento dele? Comparando com aquela galera do passado. E aqui te informa que o argumento, tirando 70 no PAS 3, seria de 151. Comparando ainda com o mesmo passado. Isso seria suficiente para passar em medicina no sistema universal? Não seria. Aqui ele te informa que naquela ocasião, o argumento de corte para passar em medicina no sistema universal foi mais do que isso, foi de 158. É tudo um comparativo. No Sub-21-23, eu estou olhando para um passado em específico, um subprograma que já foi concluído. Mas eu posso mudar. Eu mudo, agora volto um pouco mais no tempo. Pergunto, se esse cara fosse do subprograma 2020-2022, o que iria acontecer com a nota dele? Se fosse aquela ocasião, o argumento dele seria um pouco menor, 147. Aqui você tem que perceber a magia. Olha só, eu não mudei nada na nota do candidato. Absolutamente nada, tá tudo igual. Mas a nota dele caiu. Por quê? Porque ela depende da média e do desvio padrão, que no subprograma que a gente simulou agora são naturalmente diferentes do subprograma do cálculo anterior. Por isso a mudança. E eles são diferentes, inclusive, no sentido de acabar prejudicando o argumento do cara, porque ele fica menor do que antes. Perceba que isso daqui está nos revelando que talvez em alguma das provas a média foi maior. Então, o cara tirando a mesma nota, mas com uma média maior, ele faz menos pontos, porque ele se distancia menos da média. Não era essa a grande magia do argumento? Então, esquece esse candidato. Esse candidato aqui está com notas lá em cima, ele está entre os melhores candidatos, está lutando por uma vaga na medicina no sistema universal.
Vamos reduzir muito a nota aqui do pessoal. Vamos colocar uma nota lá no outro espectro, tá bom? Língua estrangeira, ele tirou 1. Tem quase 10 pontos em disputa, ele tá tirando 1. Eu tô colocando aqui cravado, não teria uma nota assim cravada, tá? Mas é só porque a fins de simulação não vai fazer tanta diferença. Na prova eu vou colocar que ele tirou 10, tá? Lembra que tá valendo 100 a prova. E redação, eu vou colocar que ele tirou tipo o mínimo em cada uma delas para não ser eliminado. Vou colocar que ele tirou 4.000 em cada uma delas. Continua comigo. Mantive o sistema universal, mantive aqui um curso de medicina. E agora, o argumento dele foi lá para um outro extremo. Menos 78 de argumento final. O argumento do camarada ficou negativo. Por que isso aconteceu? Porque ele ficou consistentemente abaixo da média. Inclusive bem abaixo da média. Toda a lógica de argumentar é mostrar que você é diferente. Se você é muito diferente, seu argumento é muito forte. Se você é igual à média, seu argumento vai ser 0. Porque você está falando, não, eu sou igual a todo mundo mesmo. Agora, que argumento difícil de ganhar uma discussão falando, actually, eu sou pior do que a média. Então, você fica com argumento negativo. Significa que você não vai passar em nenhum curso? Não. Argumento negativo não significa eliminação, não significa que não será aprovado. Depende. Se é um curso com menos candidatos, com menos concorrência, e que, por coincidência, muitas pessoas ali também têm argumentos negativos, vai ordenar a nota e vai que o seu negativo ainda é maior do que alguém que ficou ainda mais negativo do que você. Então isso daqui não vai selar o seu destino, mas claro, vai limitar muito as possibilidades. Por enquanto eu estou te mostrando o que é a lógica. E eu sei que você é um aluno que vai estar acima da média, que vai mandar muito bem na prova, que vai se preparar bem para arrasar. Mas eu quis mostrar um cenário extremo de mandando bem na prova, um cenário extremo de ficando consistentemente abaixo da média. E agora, vamos tentar um cenário ainda mais próximo, digamos assim, da média, tá bom? Eu coloquei assim, aumentar um pouquinho a nota, colocar que o cara tirou 27 em cada uma das provas, tá? E aqui na redação, eu vou colocar justamente a média na redação, que é normalmente cerca de 7. Claro, isso vai mudar a cada subprograma, já tem que ficar nítido para você. Vamos continuar. E agora, olha só, ele ficou bem mais próximo da média. Antes era menos 78, então estava lá embaixo, distante da média. Agora foi menos 7. Isso no subprograma 2020 e 2022. No outro sub, menos 5. Então no outro sub as notas dele correspondiam ainda mais próximo do que foi a média, do que foi o padrão ali dos candidatos daquela época. E nesse outro aqui, ele fica bem mais distante, menos 9.5. Reparou que eu estou fazendo mudança e estou comparando com cada um dos subprogramas, porque eu só posso comparar com o subprograma do passado. É uma máquina do tempo. Pega a sua nota e faz a pergunta. E se fosse naquela ocasião? E se fosse naquele ano? É assim que iria se comportar. Te mostrei o extremo de alguém mandando muito bem, te mostrei alguém mandando lá embaixo, abaixo da média, te mostrei alguém mandando bem perto da média. Vamos tentar aumentar um pouquinho aqui a nota desse cara, talvez um 32 no PAS 3, subiu a média dele ali no finalzinho, para ele tentar ficar acima da média no finalzinho. No finalzinho, com esse aumento no PAS 3, ele fica ali com 1 de argumento, 0.5 de argumento, a depender do ano. Então, esse cara está muito próximo do que foi a média dos dados na época dele, tá bom? Ele está ali pertinho do zero, está bem próximo do que aconteceu. Eu te convido a utilizar bastante a calculadora fazendo brincadeiras, simulações, testes, realmente ver diferentes cenários. Ela tanto faz a conta, comparando com cada subprograma, quanto também oferece para cada um dos subprogramas quais foram as notas daquela ocasião. Então é muito legal, porque você vê como que a nota ia variar, mas você fica, pô, a minha nota reduzia naquela época, mas naquela época também, naquele outro ano, a nota de corte foi um pouco menor. Você vai fazendo esse tipo de ajuste e é interessante realmente para entender a nota. Não imagine, em nenhuma hipótese, que a calculadora nesse modelo aqui funciona como uma bola de cristal. Ela não é uma previsão de aprovação, ela não é uma previsão de argumento exato, porque isso é impossível de se fazer, uma vez que a gente só vai descobrir a média, o desvio padrão de cada uma das provas depois que você terminar o PAS e já tiver saído o resultado final. Então, ela é muito mais para ver tendência, simular, ver se você passaria em diferentes anos, saber que você precisa aumentar a nota. É para isso. Esse é o papel dela. E para te ensinar o funcionamento do próprio argumento final. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você use a calculadora e a gente se vê nos próximos vídeos com alguns temas ainda mais específicos do cálculo do argumento final.